Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Os Jogos Olímpicos transformaram-se no maior espetáculo de televisão do mundo. A frase "o importante é competir" do barão Pierre de Coubertin, idealizador dos Jogos Modernos, transformou-se em "o importante é faturar", tal a quantidade de interesses comerciais que cercam os Jogos, entre eles aqueles relacionados aos direitos de transmissão pela TV. É sobre essa transformação do esporte em espetáculo que nós vamos conversar hoje com os nossos convidados. Andréa Berti, judoca que participou das Olimpíadas de 92, 96 e 2000 e atual técnica da Confederação Brasileira de Judô. André Rosa de Oliveira, jornalista, professor das Faculdades Integradas Rio Branco de São Paulo. E Kitty Balieiro, gerente de projetos dos canais ESPN no Brasil. Eu quero agradecer aos três, a Kitty, o André, a Andréa, por terem aceito o convite para conversarmos sobre a televisão e os Jogos Olímpicos. Mas antes de iniciarmos a conversa, vamos ver uma breve reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. É o maior evento esportivo do planeta. São mais de 10 mil atletas competindo em 33 esportes, buscando o sonho da medalha de ouro. Ao mesmo tempo, acontece outra disputa, cujo vencedor é conhecido bem antes, o dos direitos de transmissão das Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional faz um verdadeiro leilão entre as emissoras, na lógica simples do mercado. Ganha quem paga mais. No Brasil, a Rede Record depositou nos cofres do COI nada menos do que 60 milhões de dólares e adquiriu com exclusividade os Jogos Olímpicos de Inverno em 2010 e os de Verão em Londres neste ano. Toda a emoção do maior evento esportivo do planeta em um só canal. A disputa entre as emissoras elevou os custos. Em 2008, para os Jogos Olímpicos de Pequim, a Globo comprou os direitos de transmissão por 12 milhões de dólares. 5 vezes menos do que o valor pago neste ano pela Record. O retorno deve vir em cotas de publicidade e na revenda de parte dos direitos para a Globosat, que poderá exibir os jogos através de canais fechados. O equatoriano apertando, é na fotografia, é ouro para o Brasil! Para o telespectador, o importante é ver os jogos e ser bem informado sobre eles. Os que assistem notícias esportivas somente pela Globo receberão um noticiário reduzido, muito diferente dos anos em que ela era detentora dos direitos de transmissão. Já na Record, os espaços são generosos. Pra fechar! É ouro! A rede terá 330 profissionais em Londres, um estúdio próprio na sede das Olimpíadas e 35 toneladas do mais moderno equipamento de transmissão. Investiu também na contratação de comentaristas, a maioria ex-atletas e treinadores. Uma disputa intensa, todos querem o ouro. Na TV aberta, a Record irá reinar sozinha, assim como já fez no PAN. Nos canais a cabo, a Sport TV, a ESPN e a Band Esportes também farão a transmissão. No entanto, como boa parte da população não tem TV por assinatura, a maioria dos brasileiros deve mesmo assistir aos jogos pela única opção disponível. O mundo vai se voltar para Londres. Resta saber se a Record vai reprisar a cobertura que fez no PAN de Guadalajara, quando nos finais de semana insistia com Rodrigo Faro e Gugu e deixava de transmitir várias provas. Canta aquela música... Me ajuda a ter. Aquela da Paula Fernandes, né? Bom, eu acho que esse é um problema, né, da falta de concorrência. Kitty, você como gerente da ESPN, como jornalista, como você vê essa forma como o Comitê Olímpico Internacional distribui e vende, né, faz o leilão dos direitos de transmissão no mundo, ao que me parece, dando exclusividade para um canal em cada país, é isso? Esse é o que geralmente acontece, não só com o Comitê Olímpico Internacional, como também com a FIFA, as grandes entidades que controlam as duas maiores competições do mundo. Eles definem o sistema, como vai ser comercializado os direitos de transmissão para cada país, para
para cada região e os países têm que seguir as regras. Normalmente, em cada país, uma televisão tem um direito de transmissão. E isso pode uma TV aberta, uma TV por assinatura, às vezes, ou às vezes um canal só. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem só um canal, que é a NBC, que tem um direito de transmissão. Tanto para fechado como para tudo. Quem quiser assistir a Olimpíada tem que assistir na NBC. Então, aqui no Brasil tem essa situação que é muito interessante, que geralmente uma grande emissora aberta compra os direitos e já é tradição aqui revender esses direitos para as TVs fechadas ou para outras TVs abertas, se quiser. Essa é a primeira vez que a TV Record tem esses direitos de transmissão como main rights holders, como a principal dona dos direitos para o Brasil, e ela decidiu, por conta dela, revender, tornar sublicenciada a Globosat, que atua nos canais Sport TV, que por sua vez também transformou os canais ESPN e a Band Esporte como sublicenciados. Então, na TV aberta, só TV Record, nas TVs fechadas, Sport TV, ESPN e Band Esportes. Como é que a gente pode ver isso? Você não tem muita saída, porque a regra está ali, é muito difícil você quebrar. Na verdade, eu acho que é impossível você quebrar. O que pode acontecer, às vezes, é o público ficar um pouco com menos informação. No Brasil, o número de domicílios com TV a cabo ainda não é uma coisa estrondosa, mas ele está crescendo muito, o que é muito bom, pelo menos para o nosso negócio e para mostrar para boa parte da população como é que vai ser a transmissão da Olimpíada. Mas uma boa parte ainda não vê. E aí vai ter que assistir, acompanhar pela TV Record, que não faz exatamente parte da tradição esportiva do Brasil, que está mais acostumado a ver Olimpíada na Globo, né? É a primeira vez que a Globo não tem essa exclusividade, na verdade não tem direito nenhum para a TV aberta. Vai ser um pouco estranho e ainda já é possível perceber que algumas pessoas, assim, porque não tem o hábito ainda de trocar de canal, ainda não está totalmente familiarizada. Mas na hora que começar a chegar as competições, provavelmente todo mundo vai estar aí motivado para assistir. Agora, para deixar claro para o telespectador, a imagem é a mesma, não é? A imagem é aquela gerada pelo Comitê Olímpico. A imagem é gerada por uma empresa chamada OBS, que é Olympic Broadcast Services, que é uma empresa de produção de televisão contratada pelo Comitê Olímpico Internacional, que produz as imagens em todos os locais de competição. Essas imagens chegam todas num local chamado IBC, que é o International Broadcast Center, e lá no IBC, cada televisão do mundo, ou cada rádio, tem o seu próprio espaço, onde recebe esses sinais no seu espaço no IBC e de lá manda para os seus países de origem. Então, é sempre a mesma imagem. O que pode diferenciar que são alguns serviços exclusivos ou unilaterais que cada televisão pode pedir e pagar por eles. Tudo é pago. Todo serviço que você quer é pago. Além dos direitos já pagos. Sim, não, tudo é muito dinheiro envolvido nisso tudo aqui. Então, você tem algumas câmeras, pode ter algumas câmeras exclusivas, pode ter algumas posições de entrevista exclusivas, mas é o que diferencia. Mas, no geral, toda a transmissão é igual para todos os canais que colocam. Quer dizer, então, o que difere é o espaço que cada emissora dá na sua programação para a cobertura dos jogos e a forma como os seus narradores, os seus comentaristas trabalham. Queria ouvir o André, que é professor de jornalismo. André, como é que você vê a cobertura, aí entrando um pouquinho mais na questão técnica, né? Na questão da competência profissional de cobrir Jogos Olímpicos. Pois é, antes disso eu queria só ressaltar um detalhe, talvez a Kitty e a Andréia conheçam. Até recomendo, tem um livro do Michael Payne, que foi durante muito tempo o gerente de marketing do COI, e ele foi um dos responsáveis por essa virada. Inclusive, o título do livro é A Virada Olímpica, né? Onde ele conta um pouco a respeito dessa história de que maneira os Jogos Olímpicos deixaram de ser deficitários. Isso foi no final dos anos 70. Os Jogos de Montreal, em 96, por exemplo, foram deficitários. A cidade praticamente faliu, né? E dos anos 80 em diante, o COI, com o seu presidente na época eleito, Samaranch, se não me engano, o Antônio Samaranch, ele, junto com o Michael Payne, revolucionaram esse método, incluindo essa transformação nos Jogos Olímpicos no estúdio de TV, né? Com os direitos, a venda de direito de transmissão, a própria busca por anunciantes master, né? Como uma forma de salvar a identidade olímpica, como uma forma de salvar o próprio movimento olímpico, né? E isso, de certa forma, reflete no que se transformou, no caso, a transmissão dos Jogos Olímpicos como
num espetáculo, né? Para que você consiga faturar, como a própria mudança na frase, o importante agora é faturar, enfim. Para que isso aconteça e para que os anunciantes apareçam e para que o espectador esteja sintonizado na TV, é preciso perceber que a transmissão de um evento que tem todo um histórico ligado à esportividade, à construção do atleta, né, e a própria demonstração de que o atleta está ali para superar o seu limite e, mais do que isso, se reunir com gente do mundo inteiro, com atletas do mundo todo numa congregação ali, isso precisa se transformar num espetáculo, isso precisa se transformar em algo que dê audiência, que possa de alguma forma refletir em patrocinadores, que possa também trazer algum tipo de resultado para a própria emissora, para justificar, por exemplo, a fortuna que ela gasta para direitos de transmissão. Essa relação custo-benefício precisa de alguma forma ser valorizada, né? E a consequência disso, e aí até a Kit pode me ajudar nisso, há uma linha muito tênue entre uma transmissão para um espectador que talvez não conheça tanto as modalidades, o público brasileiro é muito monoesportivo, é muito futebol, então perguntar para alguém que está acostumado a assistir hoje em dia, por exemplo, o que é um Vasari, né? O que é um Ippon, né? Ele não tem essa mesma cultura de um telespectador que, por exemplo, vai tirar férias no mês de agosto para assistir aos Jogos Olímpicos, para ficar diante da TV acompanhando as modalidades preferidas. Certamente esse perfil vai para a TV fechada, ou vai para a internet, ou vai para outros meios para porque a aberta vai fazer a cobertura mais geral. Porque a aberta não só vai trazer a cobertura mais geral, como vai fazer de tudo para colocar essa cobertura com esse caráter público geral, público que vai de alguma forma entender isso como espetáculo mesmo. Então vai vir o fanismo, vai vir patriotada, enfim, vai vir de tudo, enfim. Uma patriotada a gente vê no futebol, vem todos. Sim, mas se o espectador de esporte que acompanha uma ESPN, por exemplo, que acompanha uma Sport TV, que acompanha o Band Esportes, ele encontra muito mais informação, encontra muito mais requisitos informativos para entender o que acontece, a preparação de um atleta para que ele para ele chegar naquele instante, do que propriamente o oba-oba ali da transmissão. Eu queria pôr a Andréa também como aí, do outro lado do balcão, né? Como você vê a cobertura, por exemplo, do judô nas Olimpíadas. Então, eu acho que a comunicação é tudo, né? Estou falando do meu lado eu sou hoje técnica, mas fui atleta e passei por uma época que não tinha nada disso. Eu vou falar mais da minha modalidade em específico, né? Que eu passei geração AMED, né? Que a gente, na verdade, roeu o osso, e hoje eu vejo o meu esporte do jeito que está, bem profissionalizado, com a estrutura que está tendo, e com certeza essa parte de comunicação ajudou muito. Minha modalidade não tinha hoje esse trabalho de transmissão. Hoje todo passo que um atleta dá tem, né, televisão envolvida, né? Os atletas são bem... O judô é bem coberto, né? Bem coberto e com certeza tudo que acontece no mundo é através da comunicação, né? Que a gente fica sabendo. E o judô hoje, como é uma modalidade que todos os Jogos Olímpicos trouxe medalha, então muito bem acompanhado, né? Então os atletas em qualquer lugar que estejam do país tem ali a cobertura, estão sendo acompanhados, e a gente depende disso também. A confederação, a gente tem patrocinadores que dependem dessa divulgação. Hoje a gente tem a FIGE também, né, Federação Internacional de Judô, fez um trabalho para que a modalidade também, através dessa transmissão, fosse melhor entendida, né, porque é difícil. Antes o kimono era tudo branco, hoje um atleta luta com kimono azul, outro luta com kimono branco, para que o espectador consiga visualizar melhor, né, quando um jogou, quem que caiu. Então é feito um trabalho através disso. Até a roupa muda por conta da televisão. Com certeza, porque a gente depende muito disso, né? A divulgação é tudo, né? Depende dos patrocinadores, apoiadores, os fãs, torcedores. Então tudo gera
em torno disso. O presidente do COI, aquele que você mencionou, o espanhol? O Antônio Samaranch. Samaranch. Ele disse isso, quer dizer que os esportes teriam que mudar, quando houve a virada, que os esportes teriam que mudar para se adaptar à televisão. Você está dando um exemplo bom disso. Agora, você vê o vôlei, né? Exatamente. O vôlei mudou o tempo dos jogos. Mudou o esporte, é outro esporte, né? Quer dizer... Ele é outro esporte. É outra coisa. Eu acho mais interessante agora do que era antes, que um set poderia demorar 1h30, 2, né? Mas ele ficou mais dinâmico, mas ele realmente foi mudado. Para a televisão ficou sensacional, assim, porque os tempos de um jogo de vôlei são menores. Em compensação, hoje você já não valoriza mais aquela troca de bolas, enfim, a própria lei da vantagem permitia que a outra equipe se recuperasse depois. Então havia uma valorização de um atleta como o Bernard, por exemplo, que, enfim, era um outro estilo de jogar. Hoje você depende de um marreta ali para sacar bem, para você, enfim, tentar marcar o ponto naquela jogada, enfim. Então mudou completamente a forma como o esporte ele se transformou em função da TV. E tem outros exemplos. Agora, há pouquíssimo tempo, a gente teve a final do Novo Basquete Brasil, por exemplo, né? Que passa todas as suas etapas no sistema playoff, se não me engano, melhor de 5 jogos, né? E a final é um jogo só, porque é o jogo transmitido pela TV aberta, né? Isso, com certeza, houve ali algum acordo entre a Globo, enfim, que detinha o direito de transmissão desse jogo especificamente, além do próprio basquete ali, né? E o resultado, bom, enfim, o resultado poderia ser qualquer, enfim, você tem uma equipe regular, né, durante todo um campeonato, que pode, ali numa final, de repente, numa melhor de 5, melhor de 7, como acontece com a NBA, dependendo de como o desenrolar dos jogos acontecem, pode haver alguma modificação no resultado, enfim. Um jogo só muito em função dessa determinação da TV. André, eu vou ter que fazer um breve intervalo, mas nós voltamos em seguida com essa conversa aqui animada sobre a cobertura dos Jogos Olímpicos pela televisão. Nós voltamos já.